E aí o que ele diz? Depois ele diz, ele começa dizendo, 70 semanas são destinadas para o teu povo e para a tua cidade. Agora eu pergunto para você, Vilela, quem que era o povo de Daniel? O povo judeu. É. E a tua santa cidade? Que cidade é essa? Jerusalém. Portanto, as 70 semanas estão destinadas para o povo judeu. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana, e aí ele diz, o povo de um príncipe que há de vir destruirá o santuário e a cidade. A gente sabe pela história que quem destruiu a cidade e o templo foi o general Tito, que depois se tornou imperador. Sim. Então, a gente sabe que o anticristo, ele é descendente deste Império Romano que destruiu o templo e a cidade. Porque ele diz, o povo do príncipe que há de vir fará uma firme aliança por uma semana. É a última semana de anos. Então, daí vem o entendimento da grande tribulação. A grande tribulação é a 70ª semana de Daniel, que o anjo Gabriel contou. A própria estrutura do Apocalipse que nos mostra quem é o anticristo, quem na verdade é o dragão, quem é a primeira besta, quem é a segunda besta, que nos ajudaria a entender a figura do anticristo. Para resumir, basicamente assim, Daniel 9, 24 a 27 é uma profecia messiânica. Ela não tem a ver com o anticristo, ela tem a ver com o Cristo. Então, aquele príncipe ungido, porque fala 67 semanas, 62 semanas, e então será retirado o ungido, ali é uma profecia extremamente clara relacionada à figura do príncipe dos céus, que foi referenciado no capítulo 8, verso 9, também de Daniel. Isso nos indica, de forma clara, que aquele que tira o sacrifício no meio da semana não é o anticristo, mas o próprio Cristo, o Messias de Israel. E por que ele tira? Como é que ele tira? O sacrifício dele. O sacrifício dele. Na cruz. É a morte vicária dele que faz com que o sacrifício não tenha mais validade, porque apontavam para ele de acordo com o que diz o autor de Hebreus. Até porque essa semana está dentro das 2.300 tardes. Exatamente. É que eles estabelecem um parêntese, né? É chamada teoria do parêntese. Né? Eles falam nesse ato aí. No hiato. E ele falou aí também, o pastor Lamartine, que ele, assim, para objetivar, o anticristo não é uma pessoa, é um poder ou é um poder? Como é que é isso? O anticristo, na verdade, se nós formos olhar, isso que eu estava mostrando agora, e quando aquilo que a gente chama, né, no direito, na hermenêutica do direito, de interpretação conforme, nós precisamos tomar os vários lugares em que se fala a respeito disso. Quais são alguns lugares que nos falam a respeito disso? Daniel 7. Daniel 2 fala a respeito do levantamento de poderes, levantamento de história. Nós já tivemos a oportunidade no eventos finais de falar sobre Daniel 2 e Daniel 7. E em Daniel 7 nos mostra um poder, nos mostra efetivamente um poder, e Daniel 8, que é chamado de chifre pequeno. E esse chifre pequeno, a figura de um chifre dentro das escrituras está relacionada com o reino, com poder. Né? Na literatura antiga, quando você falava de um rei, não era a figura pessoal do rei que você queria colocar, mas o reino que ele representava. Então, a Bíblia nos fala de um reino, de um rei, e esse reino, ou rei, dentro do arcabouço profético, e nós entendemos que se refere a Roma. A Roma em dupla fase de Roma, uma dupla fase de Roma. E é isso que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, vem falando que já opera agora o mistério da iniquidade, que ele quer se aparecer, mas há algo que o impede. O que é que ele queria aparecer? O poder espiritual que é contrário a Deus e que quer se levantar. Mas o que é que lhe impedia? O poder romano, o poder do império, que não lhe permitia aparecer completamente. Então essa profecia tem duplo cumprimento, no passado e também no futuro. É um cumprimento contínuo. Cumprimento contínuo. Então o anticristo já está entre nós. Já está entre nós. O anticristo é identificado de maneira muito clara por algumas razões, por algumas formas. Por exemplo, Daniel 7, verso 25. Vamos ler Daniel 7, verso 25? Ele nos dá uma... Deve falar também quais são as palavras do original. Claro. Lá no texto aramaico, na verdade, Daniel 7, verso 25, diz: Umlin litzad elin ilaya imalal eulikadish Eliani, Uvale, Vesaver, Lechashini, Lizimanim, Vedat, que são as expressões importantes aqui. Vetirrevum, Beyade, Ad Idan, Ve Idanin, Ufilag, Idan. Falando nisso, é uma língua muito difícil de falar, não tem vogal, né? Não tem vogal nenhuma, não. Aqui, na verdade, é complicado a gente conseguir ler isso daqui, viu? E o texto, na verdade, bem traduzido de forma bem simples, ele
falará palavras contra o Altíssimo. Elin é o Altíssimo. E é interessante porque a expressão aramaica utilizada para matar, ela que significa consumir completamente. Né? Ele vai consumir completamente. Uma guerra de destruição. Ele não apenas quer silenciá-los, mas quer destruí-los efetivamente. E quem são os que ele quer destruir? O Kedushin Elin, que são os santos do Altíssimo. E aí vem o ponto extremamente importante, que ele tratará de mudar os tempos e a lei. E aqui a gente às vezes interpreta de uma maneira muito errada aqui o que significa essa expressão, tá? Porque ele diz o seguinte: Usivar lechashneya zmanim vedat. Vedat, que quer dizer os tempos, vedat, que quer dizer a legislação, a lei. Aqui não aparece a palavra Torá. Agora, o que são os decretos, né? O que é a palavra zemanim? Zemanim, em aramaico, essa palavra zemanim, ela quer dizer, efetivamente, ela tem uma referência aos tempos santos, aos tempos da lei. Não é a ideia de mudança de calendário, como muitas vezes as pessoas têm entendido. É mudança do dia de guarda, essas coisas. É mudança dos tempos sagrados de Deus, dos tempos divinos, dos tempos que na lei estão relacionados com a apresentação diante de Deus. Seja ele o Shabat semanal, seja ele qualquer outro tipo de tempo que haveria lá. Eu acho interessante que assim, no cristianismo, no cristianismo de hoje, até as pessoas não gostam muito de fazer... fez festa judaica, o pessoal já fala que é judaizante. Mas o povo para carnaval, que é uma festa pagã. Para tudo, fica todo mundo feriado, em festa pagã e etc. Mas aí faz uma festa judaica, não, é judaizante. Essa ideia, e aí se eu tivesse tempo, já vai estar aí também nos nossos cards aqui, para demonstrar para vocês assim como tudo isso aconteceu de maneira muito clara dentro da igreja romana a partir do 4º século. Então, assim, tem gente que fica pensando, o anticristo vai aparecer. Não, o anticristo já está entre nós. Tudo aquilo que é anti a mensagem de que Cristo veio pode ser considerado anticristo, é isso? Exato. E aquele que se coloca como sendo alguém que substitui Jesus também, seja ele aqui, porque qual é o único substituto que Jesus deixou para nós? De acordo com João 14. É o Espírito Santo. É o Paráclitos, o outro Paráclito, que é o Espírito Santo. Qualquer pessoa que se coloque, Cristo disse em Mateus 24, que qualquer um que viesse dizendo, eis que eu sou o Cristo, etc., que você entenda que ele não é. Anátema. É anátema. Em outras palavras, Jesus estava prevendo o anticristo. As figuras de anticristo, e o apóstolo João, na 3ª carta de João, fala a respeito do anticristo já existindo naquele tempo também. Tá? Então, porque quem espera o anticristo fica tentando achar assim, não, quando vier o anticristo eu vou me arrepender. Pois é, não, o anticristo já está entre nós, então arrependam-se agora. Hoje é o dia da nossa salvação. Exatamente, é o que diz Hebreus 4. Então o que nós temos que lembrar é assim, o anticristo dentro das escrituras, e assim para a gente resumir de forma bem apressada, é um poder que se levanta não apenas para contradizer Deus, para contrariar, mas para tirar, e aqui vem o capítulo 8 do livro de Daniel e o capítulo 9 de Hebreus, que nos ajudam a entender. Ele tira do princípio contínuo, que nas nossas traduções diz o sacrifício contínuo, que em hebraico é tamid, que quer dizer a intercessão contínua. Porque tamid se referia à luz que ficava constantemente, ao pão da presença, ao sacrifício, à água da continuidade, tudo que tinha a ver com o ministério sacerdotal terrestre era tamid. E ele tira do príncipe dos exércitos. Exército na Bíblia é uma referência ao povo de Deus. Então ele tira do príncipe dos exércitos de Cristo, do Messias, tira o contínuo, tira a intercessão. De que maneira é isso? Como é que ele tira? E aí ele diz o texto, quando em Daniel 8 também, diz o seguinte, o Daniel 8:11 diz que ele coloca um exército sobre esse príncipe. Por isso que nós entendemos que ele não é apenas uma pessoa, porque ele coloca um exército para simbolizar, para dessignificar a intercessão de Cristo, apresentando alguém que pode interceder no lugar dele. Tá. Aí nós vamos para 2 bestas e tal. Exatamente. Os dois animais, né? Os 2 grandes animais.